Bom, no Superior Tribunal de Justiça, em quase 80%, o STJ não conheceu do recurso. Deixa como julgou lá embaixo, não mexeu, não conheceu ou desproveu. Em apenas 20,5%, o STJ proveu ou proveu parcialmente o recurso. E desses 20%, em 81,25%, ele mexeu para aumentar o valor da condenação fixado pelo juiz pelo Tribunal Estadual. E em 18%, ele diminuiu o valor fixado pelo Tribunal Estadual. Aqui só, tá bem, eu vou ler porque está bem fraquinho, os danos corporais que o paciente reclama. Então, na ordem aqui, morte, danos estéticos, necessidade de novas cirurgias, perdas de órgão ou função do organismo, tetraplegia, estado vegetativo permanente, sequelas neurológicas, cegueira, sequelas motoras, corpo estranho abandonado no interior do organismo, diagnóstico falso positivo de câncer ou de HIV e contaminação com vírus HIV durante transfusão sanguínea. Então essas são as reclamações que chegaram até o STJ. A morte representa 28% das reclamações. Aqui nós vamos passar bem rápido essas lâminas aqui. Eu coloquei todas as condenações do STJ, do maior valor para o menor. E coloquei o valor da condenação, o fato médico e o dano que resultou no paciente. Então a maior condenação no STJ foi de R$1.275.000. Foi o esquecimento de uma compressa cirúrgica de 45 centímetros no ventre da paciente durante cesariana. Esqueça a compressa. O que provocou essa compressa? Ela fez uma septicemia, perda auditiva, teve que fazer uma colostomia e uma histerectomia. Uma paciente de 26 anos de idade no seu primeiro parto. Então tudo isso é levado em consideração. A gravidade do erro cometido, a extensão do dano provocado e a realidade do paciente. É o mesmo erro, o mesmo problema, uma paciente cinquentenária, sexagenária, com a família já constituída, 3, 4 filhos, não teria o mesmo valor de indenização. Então isso tudo é levado em conta a realidade. E esse processo foi contra o Estado do Maranhão. Curiosamente, é o único processo do Maranhão que chegou ao STJ desse tema e foi o processo mais caro que recebeu a maior indenização. No Brasil todo, a maior indenização foi no Tribunal de Brasília, Distrito Federal, um caso também de ginecologia e também é um caso estúpido, né? Uma paciente de 24 anos de idade, solteira, não tinha filhos ainda, chega ao hospital materno-infantil, hospital do GDF, né? Com sangramento vaginal. A ginecologista, uma moça, médica jovem também, certamente acabou a carreira dela com essa prática, usou solução de Monsel para estancar o sangramento. Só que ao invés de só aquela gotinha, né, para os advogados, o pessoal que não conhece, é um ácido férico hemostático, mas é tipo pimenta, é só gotinha, né? Ela fez um chumaço de algodão, embebeu na substância e fez um tampão. Correu todas as paredes da vagina, da uretra, da bexiga, enfim, destruiu totalmente. Ela tem que fazer um reservatório urinário usando o intestino. Uma moça de 24 anos, solteira e sem filhos. A condenação foi de 2.000 salários mínimos, ou seja, 1,5 milhão praticamente hoje. É a maior condenação de todos os tribunais do Brasil sobre essa matéria, é lá de Brasília. E no CRM, ela sofreu 30 dias de suspensão. A linha D é a segunda pena mais grave. Então são 5 tipos de penas que o CRM aplica. A mais grave é a cassação, a segunda é 30 dias de suspensão. Essa médica tomou essa pena lá. Pode passar? Esse material, gente, quem quiser receber, deixa um e-mail depois. Eu me comprometo a mandar, ainda hoje à noite no hotel, eu mando por e-mail quem quiser receber esse material todo, tá? Então a menor condenação foi R$6.000 no STJ. Vamos passar logo para o Rio de Janeiro? Tudo isso vai estar nesse livro que vai lançar no dia 18 de outubro. Então aqui no Rio de Janeiro, veja, o autor também 57% mulheres,
e 42% homens no polo ativo do processo. Pode passar. Do outro lado, como réu, 74% homens e 25% mulheres apenas. Pode passar. No polo passivo, a pessoa jurídica ficou bem acima do STJ. 63% pessoa jurídica, 12% pessoa física e 23% ambas, a pessoa jurídica em litisconsórcio com a física. Pode passar. Das pessoas jurídicas, 62% hospitais e clínicas, 25% poder público e 11% plano de saúde. Se eu advogasse para paciente, eu jamais processaria o médico, gente. Direto contra o hospital, direto contra o poder público, e se tiver plano de saúde, o plano de saúde esquece o médico. E quando você processa o médico, o paciente tem que provar que houve culpa do médico. Tem que provar, primeiro, que ele sofreu um dano corporal. Segundo, que o médico agiu com culpa, negligência, imprudência e perícia. E terceiro, que houve um nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano que ele sofreu. Quando você demanda a pessoa jurídica, você só tem que provar o dano e o nexo causal. Não se fala em culpa. E se você processa o plano de saúde, o plano de saúde não conhece a história do paciente, não tem um prontuário do paciente, nem pode pedir, por causa do sigilo médico. O plano tem que se defender. Então eu não sei por que os advogados teimam em colocar o médico no polo passivo. Eu esqueceria o médico. Vai direto para a pessoa jurídica e depois o plano, o hospital ou o poder público que faça ação regressiva contra o profissional liberal. Mas falta de estratégia processual talvez, né? Pode seguir, né? Bom, aqui seguindo a média nacional, a ginecologia responde por 21,3% dos processos, traumato-ortopedia 15,85%, clínica médica 11,13%, cirurgia plástica 6,41%, cirurgia geral 4,79%, oftalmologia 6,12%, saindo da sequência aí. Neurocirurgia 4,64%, patologia clínica 3,63% e por aí vai. Urologia, radiologia, gastroenterologia, cardiologia, odontologia, medicina laboratorial, otorrinolaringologia, doutor André, cirurgia vascular, está lá longe, ó, 0,95, viu? Aqui no Rio de Janeiro. Cirurgia vascular, oncologia ou cancerologia, que está chamando agora, né? Proctologia, endocrinologia, pneumologia, mastologia, nefrologia e alergologia com 0,14. 0,14 teve 2 ou 3 processos só, que era um universo de 2.600, né? Pode passar. Bom, as consequências reclamadas pelo paciente. Primeira, a morte com 17%, depois sequelas motoras, necessidade de novas cirurgias, perdas de órgão e função do organismo, danos estéticos, dores, constrangimentos, aborrecimentos, transtornos, depressão e por aí vai, sequelas neurológicas, gravidez indesejada após o procedimento esterilizante. Só que esses pacientes, gente, tem 3 ou 4 casos só que o judiciário julgou procedente a ação. A paciente que fez a ligadura ou a laqueadura e o paciente que fez a vasectomia. Então os casos em que o judiciário condenou é porque não houve a informação do médico. O médico não provou, informou que devia passar por período de abstinência, que nenhum método contraceptivo é 100% seguro, então o paciente não foi informado. E teve o caso de uma paciente que já tinha 6 filhos e engravidou do 7º. Mas eu posso assegurar que 95% dos casos o judiciário não tem amparado a pretensão indenizatória pela gravidez pós-esterilização. Corpo estranho abandonado no organismo do paciente, erro grosseiro de diagnóstico, e aqui o erro grosseiro geralmente é um falso positivo ou falso negativo de câncer, HIV, alguma coisa extremamente grave, que aí vai para o judiciário, né? Paraplegia, tetraplegia, falso negativo de câncer, falso positivo de câncer, surdez, agravamento do estado de saúde, perfuração de órgão externo durante um procedimento. Então essas são as queixas que mais chegaram no TJRJ.
Aqui no nosso tribunal, 43% dos pacientes ganharam ação em primeira instância e 56% perderam em primeira instância. Esses processos subiram lá para a capital, no Rio de Janeiro. Lá no TJ, aqueles em que o médico foi condenado em primeira instância, aqueles 43%, em 84% o tribunal manteve a condenação aqui de Cabo Frio, do interior, do primeiro grau. 12% o tribunal reformou para inocentar o médico. O paciente não tem razão. E 2,9% o tribunal anulou, devolveu para o juiz de primeira instância, ou para fazer uma prova pericial, ou para fazer qualquer diligência no processo. Aqueles que foram julgados improcedentes, que o paciente perdeu, que o médico foi absolvido em primeira instância, 81% o tribunal manteve, 13,4% o tribunal reformou para condenar o médico ao hospital e 4,6% o tribunal anulou pelo mesmo motivo, mandou de volta para fazer uma nova prova, uma nova perícia. Então o resultado final do tribunal do Rio de Janeiro ficou assim, 53,2% o médico foi inocentado, o paciente perdeu, o paciente não tinha razão. E em 46% o paciente tinha razão e o médico, a clínica, o hospital, o plano de saúde, o município, o estado foram condenados a pagar algum tipo de indenização. Quanto ao valor fixado pelo juiz em primeiro grau, 61% do tribunal não mexeu, manteve o valor, 19% o tribunal aumentou o valor, 19,4% o tribunal reduziu o valor. Mas em 61% o juiz tinha razão, o valor está razoável, deixa como o juiz julgou em primeira instância. Aqui eu selecionei, gente, só as 5 maiores condenações fixadas pelo nosso tribunal. No trabalho vem todas as 2.600, tá? Inclusive as que foram inocentadas. Aqui eu só peguei as 5 maiores. A maior condenação foi de 1.000 salários mínimos, hoje R$724.000. A condenação em primeira instância, nesse caso, era de 2.000 salários mínimos. O tribunal reduziu para 1.000. Pode passar, Renato, a gente tem os casos elencados aí. Então, bom, o caso da maior condenação aqui, qual foi o fato? Ginecologia obstetrícia. Por erros cometidos no pré-natal e logo depois do parto, o feto ficou com calcificação no lado esquerdo do seu cérebro, que provocou uma disfunção motora do seu lado esquerdo. Então, foram 550 salários mínimos para a criança, 250 salários mínimos para a mãe e 200 para o pai. Deu 1.000 salários mínimos. Pode passar. O segundo caso de 1.000 salários mínimos também, ortopedia, uma cirurgia de esplenectomia, vindo a falecer logo após a cirurgia. 1.000 salários mínimos. Logicamente para a família, né? A vítima não usufruiu. Esse caso aqui, obstetrícia também, submetida a tratamento para endometriose, quando a verdade estava grávida. Esse caso foi um caso curioso. A paciente, eu estudei bem esse caso, ela fazia um tratamento, 32 anos de idade, ela fazia um tratamento para engravidar, certo? De fertilização. De repente, descobriram que ela estava com uma miomatose uterina. Fizeram uma esterectomia nela. Depois de um tempo, ela vai fazer uma perineoplastia para reconstruir, para danos estéticos que ocorreram na vagina dela. E quando ela leva os exames para o cirurgião plástico, não, mas não é mioma isso aqui, é um embrião. Ela tinha um embrião de 4,5 centímetros. E no exame histopatológico constou isso e o médico ocultou da paciente. Então, uma paciente jovem, sem filhos, investindo toda a sua energia, dinheiro, esperança, preces, fé em ter um filho. Descobre o mioma, fazem a cirurgia, faz a esterectomia total e na verdade ela estava grávida já. Então, em primeira instância foi 1.500 salários mínimos, baixou para 750 e esse caso chegou no STJ e o STJ manteve os 750 salários mínimos.
Então, pode ver que são coisas realmente grosseiras, né, gente? Não é um vacilo qualquer que chega a essa coisa grave assim. Outro caso de 700 salários mínimos, foi mínimo em primeira instância, o tribunal reduziu para 700. Deficiência física e mental adquirida durante o parto. Certamente um sofrimento fetal com uma anóxia cerebral, e aí houve a sequela neurológica, né? Esse é o último caso, 500 mil reais, pode ver que quase só tem de ortopedia, né? O resto tudo ginecologia e obstetrícia. Parto de risco realizado às pressas por enfermeira obstétrica, porque não tinha médico obstétrico no hospital. Condenação de 500 salários mínimos. Se eu não me engano, isso foi contra o município de São Gonçalo. Não tinha médico obstétrico no hospital.